1 Samuel 21. Quem achou aí diz amém. Amém. 3. A gente vai continuar a nossa série sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas antes, eu queria falar um pouquinho com você sobre visão. Visão. Não necessariamente a visão física, não é? Em que insta o fato de usarmos um dos órgãos mais complexos do nosso corpo para percebermos visualmente, cognitivamente o mundo ao nosso redor, mas sobre perceber algo mais, não é? Ver não é enxergar. Você pode ver uma pedra e ela simplesmente ser uma pedra, diferente de Carlos Drummond de Andrade, que vê uma pedra, e uma pedra para Carlos Drummond é a poesia. É Cecília Meirelles que diz que às vezes Deus tira dela a poesia, e ela, quando vê uma pedra, é apenas uma pedra. Então me parece que há realmente uma diferença no perceber o mundo ao nosso redor, no perceber os acontecimentos, e que tipo de olhar nós temos é que vai definir realmente o nosso relacionamento com as coisas ao nosso redor. Foi o William Blake que disse: a árvore que o sábio vê não é a árvore que o tolo vê. Inclusive tem uma história do Rubem Alves bem interessante. Ele conta que em uma aula um aluno questionou esse tipo de parecer, não é, de perspectiva, de perceber o mundo diferente em algumas instâncias, e o menino diz que uma maçã para ele era simplesmente uma maçã, uma fruta, nada mais do que isso. E aí o Rubem Alves conta a sua história, que quando era menino, em Minas Gerais, ele era muito pobre, e maçã naquele tempo, né, era muito difícil, era muito caro. E aí ele disse: quando eu ganhei a primeira maçã, eu posso dizer para você que, segundo as minhas experiências e a minha lembrança, a maçã que você vê não é a maçã que eu vejo. Com base nisso, na perspectiva, na mudança, quem sabe, de paradigma em perceber os acontecimentos, eu convido você a ler comigo 1 Samuel capítulo 22, só que você vai voltar um pouquinho e a gente vai, na verdade, ler o finalzinho do 21 e continuar no capítulo 22. A gente vai ler 21, versículo 10. 21, 10. 1 Samuel 21, 10, que diz assim: naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aquis, rei de Gate. Mas os servos de Aquis lhe perguntaram: este não é Davi, o rei da terra? Não era sobre ele que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares? Davi pensou muito sobre essas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou de atitude na presença deles e fingiu-se de louco. Ele riscava os portões e deixava escorrer a saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vedes que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Será que me faltam loucos para que o trouxesses diante de mim para fazer loucuras? Ele entrará na minha casa? Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para encontrarem-se com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles, cerca de 400 homens o acompanhavam. Davi passou para Mispá de Moabe. Ele disse ao rei de Moabe: peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. E ele os deixou com o rei de Moabe, e eles ficaram ali durante o tempo em que Davi esteve na fortaleza. O profeta Gade disse a Davi: não fiques na fortaleza, sai e vai para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Uma passagem bem conhecida, caverna de Adulão, não é? Mas antes de Davi ir para este lugar,
A gente viu semana passada que na fuga de Davi, porque Saul queria lhe tirar a vida, né? Havia jurado que mataria Davi de qualquer jeito. Davi então foge e vai até o tabernáculo, e ali ele pega os pães da proposição, não é, para a sua manutenção durante sua fuga, e a espada de Golias. Naquele encontro com o sacerdote, Davi percebe que há ali um espião do rei, Doeg. Então ele foge com agora mais cuidado, porque ele sabe que os olhos de Saul estão em todos os lugares. Era o servo de Saul, era um homem assassino, um homem mau, e que vai inclusive, posterior a esse texto, mandar matar, ou melhor, Saul manda matar, e ele vai executar a ordem de Saul, matando todos os sacerdotes daquele lugar. Então Davi viu aquele homem, viu o perigo iminente, além das promessas de Saul, de que ele morreria. Ele percebe então que agora Saul poderia saber do seu paradeiro, então ele vai para a terra de Gade. O que é interessante é que Gade é Filistia, não é? É terra dos filisteus. O desespero, eu posso chamar, de Davi, diante da morte, é tão grande que ele vai, além de a terra filistia, a terra filisteia, a terra dos filisteus, ele vai com a espada de Golias para a cidade de Golias. Golias era de Gade. Davi está com a espada de Golias na cintura. É óbvio que o texto não fala mais sobre a espada, então a espada não era uma espada de um gigante, né? Uma espada de 2 metros, era uma espada normal, e ela não é identificável aqui como sendo espada de Golias, a não ser a gente que tem, na verdade, a informação do capítulo anterior de que ele está com essa espada. Mas o seu desespero diante da morte, da possibilidade da morte é tão grande, que faz com que ele vá para a terra inimiga. Parece que, segundo alguns comentaristas, a cabeça de Davi funciona mais ou menos assim. Todas as cidades, porque eram 5 reinos filisteus, todos os 4 reinos estavam em paz com Saul. E parece que a cabeça dele funciona dessa maneira: se eu for para essas terras que há paz com o reino de Saul, eles irão me entregar a Saul. Então ele vai para a terra de Gade, porque era o único reino filisteu que não estava em paz com Saul. Então ele pensa: não irão me reconhecer, porque o tempo já havia passado. Aquele menino que havia matado Golias agora tinha barba, não é? Agora era um homem. E ele então avança, não é, para essa terra. E parece que o texto nos leva a entender que há um encontro com o rei de Gade. Mas, se você lê o Salmo 56, que é um salmo escrito por Davi, por conta deste episódio, você percebe que Davi foi preso, e não ele foi se encontrar com o rei como quem vai até o reino inimigo para pedir refúgio ou alguma coisa do tipo. Parece que o melhor entendimento desse episódio é que Davi foge para lá, achando que não seria reconhecido, e é reconhecido pelos guardas, e então ele é levado preso até a presença do rei de Gades, Aques. O que é interessante, Gate, né? O que é interessante é que parece que Davi ele tem um olhar sobre si mesmo menor do que o olhar dos outros sobre quem ele era. Ele acha que não vão reconhecê-lo, mas os soldados, quando batem o olho nele, o reconhecem. E eles começam, inclusive, a dizer: não é esse cara, aquele cara que as mulheres cantam, Saul matou milhares, mas Davi muito mais, né? Isso tudo está relatado aqui, quando eles falam, por exemplo, no versículo 11, não é este Davi o rei da terra, inclusive, para eles, ele é o rei da terra por causa da fama que Davi tem. Não é esse o rei da terra? Não era sobre ele que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Então, Davi tem uma fama já fora dos limites de Israel. Nem ele tem noção disso, porque se ele soubesse, ele não teria ido para lá. E por isso, então, ele vai ser reconhecido pelos guardas. Os guardas pegam Davi, levam ele até a presença do rei. Diz o texto, embora esta passagem não diga que ele foi levado, mas como eu falei, com base no Salmo 56, você tem a noção realmente que ele foi preso, né? Ele foi se esconder, que foi preso, foi levado até a presença do rei. Ele diz no versículo 12, pensa nessas palavras que eles disseram,
Ele pensa, cara, eles me conhecem, a minha fama aqui realmente é algo que eu nem imaginava, eles vão me matar aqui nesse lugar. E o que Davi faz? O texto diz que Davi começa a fingir que é louco. Ele começa a babar, né, de saliva na sua barba e arranhar as portas. E fica ali num papel ali, né, bem cômico até, e parece que o autor quer passar realmente uma coisa que envolve este episódio que é engraçado. O rei Davi se fingindo de maluco para enganar os inimigos. Quando o rei de Gate, Aquis, vê Davi, ele diz, quem é esse cara? Esse cara é doido. Isso aí não é Davi, você está louco, esse cara está maluco. Eu preciso de mais maluco nesse reino, já não tem maluco suficiente aqui para vocês trazerem um maluco na minha presença. E o rei vai levar esse cara para minha casa. Isso é doido, solta isso aí. E aí Davi então vai ser solto, né? Porque é mais um louco. E naquele tempo eles olhavam a loucura, né? Os pagãos principalmente, olhavam a loucura como algo espiritual, tinha todo um quê místico em volta desse tipo de comportamento. Então eles soltam Davi e Davi então vai embora. Se você ler o Salmo 156, ou melhor, o Salmo 56, você vai ver que Davi atribui a sua libertação a Deus. Ele vai dizer lá que o Senhor me libertou dos inimigos quando eu estava preso, quando eles intentavam contra a minha vida. E se você ler só o Salmo, você vai achar que Deus mandou um anjo, né? Como quando Pedro estava na prisão e o anjo abre as portas e conduz. Você lê o Salmo 56 isolado, você pensa nesse tipo de coisa. Ou mesmo o Salmo 34 também, que fala deste episódio da libertação de Davi. Mas quando você volta para o episódio, você vê que não foi bem assim. Ele estava em risco, vai para a terra inimiga e, em percebendo a situação de risco, ele toma uma decisão, e essa decisão vai fazer com que ele fosse liberto. Então, a loucura de Davi aqui, ou melhor, a encenação de Davi aqui, ela é fruto de olhos perspicazes, que faz a leitura de risco de uma situação iminente, de vida ou morte, e então procura uma alternativa ali, para que ele pudesse ser solto. Assim, há uma dinâmica no texto. Eu falo isso, né? Desde o primeiro sermão, tem uma coisa orgânica na história de Davi, não é só aquela história heróica, né? E ele matou os soldados e matou os gigantes. Você vê que a história de Davi é uma coisa bem humana, assim, bem parecido com a gente, né? Um cara que em determinados momentos ele usa artifícios bem na contramão do que a gente espera, até sendo surpreendido muitas vezes. O leitor sendo surpreendido por decisões de Davi, que realmente a gente fica um pouco chocado, né? E aí, de repente, se você lê esse texto com um olhar mais moralista, você vai dizer, como assim, né? Davi, o ungido do Senhor, enganando as pessoas, se fingindo de louco, né? Ou quando Davi lá no tabernáculo vai dizer, não, a missão é de Saul, né? Eu estou aqui com os soldados, eles estão me esperando lá, você pode me dar os pães aí tranquilo, porque... E ele está ali inventando uma história para preservar o sacerdote, agora ele está se fazendo de doido, cuspindo na barba, se babando todo, para o cara achar que ele é doido para fugir. Uma visão moralista vai dizer isso, mas uma visão mais, eu diria, profunda do que está acontecendo, a gente vai perceber que Davi não é um homem segundo o coração de Deus, não é um rei ungido por Deus à toa. Porque esse cara tem realmente um olhar muito, eu diria, sensível aos acontecimentos, a ponto de um cara que foi ungido por Deus, pensa nisso aqui, gente, foi ungido por Deus através do profeta Samuel para ser o rei de Israel, e agora ele poderia chegar na presença do rei de Gate, Aquis, batendo no peito, eu sou o rei de Israel mesmo. O Senhor é comigo e nada irá acontecer. Sabe esse tipo de coisa? Ele poderia, não poderia? Por que não? Em alguns outros momentos, outros homens fizeram, como Elias, por exemplo, que batia no peito mesmo e dizia que foi. E Deus usava o cara ali e as coisas aconteciam. Por que Davi não é assim? Como Elias? Será que Davi tem menos fé? Será que Davi é menor? Ou será que Davi ele consegue, assim como Elias, entender o direcionamento que Deus está dando e não ficar testando Deus por causa de qualquer situação? Ele poderia falar que venha fogo do céu, né?
e que mate todos os filisteus. Mas não é isso que ele faz. Porque não foi isso que Deus falou com ele. Porque não foi isso que ele ouviu de Deus. Então, na ausência, quem sabe, de uma voz, latente na cabeça de Davi, vai lá, Davi, manda descer fogo. Ele vai usar realmente a sua perspicácia, a sua dinâmica de guerra, a sua inteligência de guerra para se safar daquela situação. Eu pergunto aqui, quem de nós, numa situação como essa, que de vida ou morte, na presença de um rei terrível, se faria de maluco? Começaria a babar, e arranhar as coisas, falando coisa sem sentido. Será que a gente teria condições de se submeter a esse papel humilhante? Isso é humilhante. Ou é muito mais fácil bater no peito e dizer: o Senhor está comigo, aquela coisa bonita, estética, Você sabe que na Idade Média, quando o cristianismo já estava, na verdade, instaurado, haviam bispos, mas havia realmente uma perseguição. Muitos homens sérios morreram, os mártires da fé, Eles foram pegos e foram até o fim ali, fiéis a Cristo, E foram queimados vivos. Mas não foram homens que foram como outros, até a presença dos soldados: pode me queimar, porque eu estou aqui em nome de Jeová. Não era isso, eles eram pegos. Muitos deles, como Policarpo, fugiram, se esconderam, mas foram encontrados e foram mortos e foram até o fim. Agora, há um movimento muito interessante na Idade Média de cristãos que iam se entregar. Esses iam se entregar: me queime, por favor. É uma coisa muito esquisita, você pode achar, mas isso é real. Eles queriam ser queimados porque eles almejavam o status de mártire, entende? Não era alguém que estava numa missão, lutando pela vida e pela preservação da sua igreja. Era outro tipo de gente que ia lá para morrer porque achava que aquilo realmente traria um reconhecimento para ele. É esquisito, mas existe gente assim. Mas isso é, por exemplo, diferente do apóstolo Paulo, por exemplo, em Damasco. Em Atos 9 você vai encontrar esse episódio. Paulo está ali pregando o evangelho, as pessoas estão se convertendo, de repente os judeus, os judaizantes ali, encontram Paulo e eles querem matar Paulo apedrejado. E aí o que vai acontecer? Vocês lembram dessa história? Paulo vai sair, vai cair fogo do céu e vai matar todo mundo? Não, ele vai fugir escondido num cesto. Paulo, como assim? Você poderia ter invocado. Quem sabe a gente sofra desse tipo de problema. A gente não tem a percepção, os olhos espirituais para fazer leitura de certos acontecimentos, certos eventos, certas cenas que nos envolvem, e a gente cai nesse tipo de evangelho do triunfo, sabe? E perde realmente a condição de ser alguém orgânico no relacionamento com Deus, de ter um olhar realmente profundo dos acontecimentos e ter dinâmica para se moldar de maneira que a nossa missão chegue até o fim. Davi tem uma missão aqui, ele não está só correndo para não morrer, ele foi ungido rei. Ele sabe que a missão dele é libertar Israel dos inimigos, é sentar no trono ali, trazer de novo adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele sabe da sua missão. E por ele saber da sua missão, Davi não entra num endurecimento, não entra num comportamento extremamente, eu diria, romântico das coisas, mas ele se molda aos acontecimentos de maneira que Deus usa os acontecimentos para libertá-lo. O que isso significa para nós? Significa que a gente precisa realmente ter esse tipo de comportamento, sabe, mais fluido, mais, eu diria, malemolente nos acontecimentos da nossa vida. Parar desse negócio de ficar sentado esperando Deus resolver tudo pra gente. Não, Deus irá abrir a porta. Véi, se tu não sair, pode ser que não aconteça. Já para pensar nisso? Mas porque Deus irá fazer, e a gente fica nesse negócio contemplativo. Era aí que eu queria chegar. Evangelho contemplativo, que a gente fica aqui, os anjos, Deus, o Espírito Santo, mas a gente não está lá, a gente não está vivenciando as experiências, a gente não está realmente tendo um olhar dinâmico das coisas, se moldando aos acontecimentos, para que realmente haja um fluxo, para que realmente haja o agir, aconteça o agir de Deus na nossa vida. Ficar sentado,
zapeando a religião, zapeando os acontecimentos, né? Ficar aqui só realmente observando como em uma TV as grandes histórias bíblicas não vai fazer da gente homens e mulheres que estão fazendo a diferença nesse mundo. O que vai fazer é estar lá com uma missão. E os acontecimentos, quando se realmente desenrolarem na nossa frente, nós precisamos ter olhos espirituais, lentes espirituais, para que a gente se molde. E quando eu falo se moldar, eu não estou falando para você negociar valores cristãos. Eu estou falando para você abrir mão do conforto, do status, do orgulho, sabe? Abrir mão de muitas coisas que a gente realmente leva aqui, ó, na bandeira, mas que é um impedimento para que realmente Deus use e nos livre e realmente faça a diferença. Olha Davi, cara, tá babando. Piada isso, né? Pô, piada, né? Mas Davi não tem problema com isso. É para se humilhar? Vamos de maluco. É para inventar uma história para preservar o sacerdote? Vamos inventar uma história. E Deus está adorando isso. Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele não é um cara que fica falando as coisas, só fala. Ele vive aquilo, sabe? Ele age. Você entende esse tipo de coisa? Primeiro momento, Davi vai para uma terra inimiga, ele faz uma leitura das coisas. As coisas não acontecem do jeito que ele imagina, mas ele é fluido. Ele se adapta. Ele está realmente ali como água, né? Que dependendo do recipiente, ela vai tomar uma forma. Ele não é uma coisa dura, engessada. O Davi rei. O Davi aqui é o Davi maluco. Davi maluco dá até nome de traficante, né? Davi maluco. É o Davi maluco, o Davi doido. É o que o escritor está dizendo aqui. Porque Davi tem um olhar, sendo redundante e repetitivo, um olhar extremamente inteligente das coisas, por isso ele muda. Davi é um camaleão, cara. Ele muda o tempo todo, porque ele observa. Ele não é uma coisa única, uma coisa, eu diria, plantada na terra sem movimentação, sabe? Não é isso. É de outra coisa aqui que o escritor está falando. E você vai ver que tem mudanças aqui. A dinâmica do texto é muito intensa, né? Se no primeiro momento é que ele está fingindo de doido, ele vai fugir dali depois que Deus o liberta, né? No segundo momento ele vai parar na tão conhecida caverna de Adulão. O texto diz que depois disso, depois da fuga de Davi, eles largam Davi foge, né? Ele vai sair para essa caverna. Onde é essa caverna, né? Na verdade era um conjunto de montanhas, né? Que ficam ainda na divisa entre Judá e a Filistia. E ali há, até hoje, pastores, né, que levam seus animais para aquele conglomerado de túneis naturais. E existem realmente cavernas enormes subterrâneas com passagens que o pessoal não sabe nem até onde vai aquilo. Então era um lugar perfeito para se esconder. Então percebam que ele está se escondendo de quem? Saul vai matar o cara, o rei, né? Tem soldado, tem espião em tudo que é lugar. Davi não pode ir para a terra inimiga, porque em Gates não dá mais, as outras terras filisteias não dá mais. Então ele vai e se esconde ali. Ali é o lugar do esconderijo, o lugar de Davi parar tudo e ficar ali esperando os acontecimentos realmente se darem, esperando inclusive a voz de Deus, para saber o que ele vai fazer da vida dele. Houve uma unção, ele sabe disso, mas a coisa não está fácil. O rei quer matar ele não sabe para onde ir, para na caverna. Mas o texto, inclusive, é tão rico, que ele vai dizer que Davi foi para aquela caverna, ou para aquele conjunto de cavernas, né, nas montanhas, e aí os irmãos de Davi, quando ficam sabendo que ele está lá, eles vão para lá, a família toda de Davi, os irmãos e os pais. Eles não vão para lá simplesmente para ver Davi, que eles estavam com saudades, mas porque provavelmente o risco de Saul matar a família de Davi existia. Isso era muito natural. Alguém estava com um problema com o rei, havia sido jurado de morte, o cara some, eles pegam a família e matam todo mundo. Ele matou os sacerdotes, ele não vai mandar matar a família de Davi, vai mandar matar sim. E aí eles vão se encontrar com Davi nessas cavernas, eles ficam com Davi. Não é só os pais e os irmãos, tem primos também, tem outros familiares que mais tarde vão ser líderes, né, do seu exército. Mas, versículo 2 diz que se ajuntam a eles, além da família, diz,
todos os que se achavam em dificuldades. Que tipo de dificuldade? Na verdade, é todos que estavam em problema com o reino de Saul. Tinha gente aqui devendo por causa das leis que eram terríveis, né, opressoras, e da maneira que Saul regia, né, o reino de maneira terrível, né, de maneira completamente autoritária. Havia gente aqui insatisfeita com o reino de Saul, com aqueles acontecimentos. Então, moral da história, quem vai se reunir com Davi ali é a ralé da sociedade. É gente endividada, gente jurada de morte, gente que estava fugida, foragida, Robin Hood, isso aqui. Só neguinho que não presta, só gente que não serve, só gente que está na margem da sociedade, vai para aquela caverna lá. Eu não sei se já tinha gente escondida lá e se encontrou com Davi, ou se ficou sabendo que Davi estava lá, opa, vou para lá também porque o negócio para mim não tá bom. A gente não sabe, o negócio é que só ficou vagabundo naquela caverna, vagabundo no bom sentido, né? Gente que está correndo da justiça de Saul. E aí é que eu quero falar uma coisa com você. Parece que se tem um momento para fuga de Davi, tem um momento para parar tudo. Davi, ele está em uma missão, a missão dele é sentar-se no trono, Deus falou isso, mas ele percebe que as alternativas são limitadas, não é isso? Então ele vai para aquela caverna, e o primeiro movimento que ele faz é encontrar um lugar seguro para os seus pais. Diz o texto que, por exemplo, versículo 13, ele foi para Mispá, em Moabe. Interessante que Moabe é a terra da Ester, que é parente distante de Davi. Ester é vó de Jessé, que é o pai de Davi. Então há um vínculo aqui familiar com o Moabe. Então ele procura o rei e seus pais, já idosos, são entregues ao cuidado do rei de Moabe. O primeiro movimento que ele faz é esse: os pais idosos não podem ficar ali, ele tem todo um cuidado e entrega então o cuidado de seus pais para o rei de Moabe. E ele diz uma coisa bem interessante aqui, ele diz assim, ó, versículo 3, parte B aqui: peço-te que deixes meu pai e minha mãe ficarem convosco, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Percebe isso? Ele para tudo, para a fuga, qualquer plano que seja. A única coisa que ele faz aqui é deixar os pais em segurança. Ele fala: eu vou ficar lá até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. E aí, cara, eu fico pensando, existe um momento na nossa trajetória como cristão, como indivíduo, né, como membro realmente do corpo de Cristo, que há necessidade, acho que na vida de todo mundo, da gente realmente se retirar para ouvir o que Deus quer falar para a gente. Entende isso? E quando eu falo parar tudo, não é parar todas as atividades que você está envolvido, não. Parar todos os projetos, todos os planos, e perguntar para Deus o que Ele está querendo. Porque quem sabe a gente viva muito de maneira reativa. Eu até estava conversando com um amigo meu essa semana, e eu falei para ele: a gente não pode ser como um animal, um gato, um cão, por exemplo, que reage aos acontecimentos, né? Passa um carro, ele vira para a direita, tem um cão mais feroz, ele vira para a esquerda, tem alimento, o animal é assim, ele não reflete muito sobre as coisas, ele só reage, as coisas acontecem e ele reage. Nós não podemos ser assim, nós precisamos ser seres, indivíduos reflexivos, que estão muito mais sobre a trajetória cristã e pessoas que estão debaixo da autoridade de Deus, procurando realmente o direcionamento do que Deus quer para a nossa vida. Mas isso pode ser durante o movimento, durante a dinâmica da nossa trajetória, mas é muito mais sobre um momento em que a gente para tudo e pergunta: Deus, o que você vai fazer comigo? O que é? Sabe isso? De repente falta isso, porque a nossa vida é muito agitada. O nosso trabalho exige muito da gente, os nossos estudos exigem muito da gente, as coisas estão realmente eu diria,
um movimento tão intenso de redes sociais e celular, e a gente tem tudo que é chat de conversação, coisas que ficam bipando, tocando o tempo todo, pessoas que ficam todo o tempo chamando a gente para resolver alguma coisa, a gente não para. E a gente não para. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente não para? É tanto ruído que disputa ali, sabe? A nossa atenção, que de repente Deus está falando com a gente, Ele tem realmente um novo direcionamento e a gente não consegue ouvir. E aí a gente fica esperando que Deus venha falar no sermão, e tomara que Ele fale. Tomara que fale comigo também, inclusive. A gente fica esperando que Deus fale no pregador lá do YouTube que você fica assistindo, aquele Zé Ruela lá que você pega e ouve lá. Pode não ser Zé Ruela, né? Que tem muitos, né? A chance de você ouvir o Zé Ruela é muito grande. Aí a gente fica esperando, sei lá, um anjo, um sonho. Pô, velho, como é que Deus vai falar com a gente? A gente precisa sair, velho. Sair, vai pra caverna. Para tudo. Bota o joelho no chão e diz, Senhor, me fala. Eu preciso de um direcionamento. Jesus fazia isso, caramba. Jesus deixava os discípulos, eu estou me retirando para orar. Para saber o que Deus quer de mim. Porque Jesus não fazia nada que não fosse do coração de Deus. Nenhum passo ele dava. E Davi é semelhante. Eu não vou sair daqui. O texto fala fortaleza, mas a referência é a fortaleza, que era aquelas cavernas, enquanto eu não souber o que Deus vai fazer da minha vida. Existe esse tempo e há a necessidade real da gente parar tudo e buscar em oração realmente o direcionamento de Deus para a gente. Se a gente não parar, a dificuldade vai ser muito grande de ouvirmos o que Deus quer. Pode ser que a gente entenda, mas pode ser que não. Pode ser que a gente confunda, inclusive, os eventos com realmente aquilo que está no coração de Deus. Eu lembro muito bem as vezes que Jesus realmente saiu, sabe, da cidade ali, saiu daquele alvoroço, das discussões teológicas, e foi a realmente ali se colocar diante de Deus e perguntar ali qual era o direcionamento, qual é o próximo passo, o que eu vou fazer agora, porque era Deus que estava no controle. A mesma coisa precisa acontecer na vida de todo cristão. Se você não tem um tempo, não reserva um tempo para buscar o Senhor, não é essa oração antes de dormir que você faz aí, cafuringa não, sabe? Senhor Deus, muito obrigado, pá, dorme, nem lembra o que falou. No outro dia, sabe nem o que aconteceu. E nem essa do almoço, Senhor, muito obrigado, se ninguém nem sabe o que você falou. É parar tudo. Esse é o meu tempo. Pode ser andando, velho, não precisa ser trancado no quarto, não. Vai dar uma caminhada, sabe? Vai dar uma caminhada e conversar com Deus. Sai desse negocinho religioso, rotineiro, que a gente acha que é espiritualidade, que não é um engana-trouxa, né? E separa um tempo para falar com Deus. Porque se você fizer isso, Ele vai falar contigo mesmo. Entende? Mas não é porque Ele quer que separe tudo para falar contigo. É porque são muitas vozes, muitos ruídos, muitos bips que nos distraem. Olha Davi. Caverna. Parou tudo. E aí o que vai acontecer? O texto é top, né? A dinâmica do texto. Primeiro o cara tá igual doido, né? Babando, arranhando os portões lá, malucão. De repente ele está numa caverna. O que é Deus? Me fala aí. Me lembra inclusive o texto de Paulo, né? O texto que eu já preguei tantas vezes. Tentando ir para a Ásia, não consegue, para tudo. Dorme, descansa. Durante a noite tem um sonho. Desce para Macedônia. Não é isso? O rapaz desce para Macedônia. E aí diz o texto que imediatamente Paulo partiu. Essa parada, velho, se é que você se importa com isso, com o direcionamento de Deus para você. Estou falando dos seus projetos, não. Das suas ambições, estou falando disso, não. Estou falando da vontade de Deus para a sua vida. Parar tudo e perguntar o que Deus quer é crucial na vida de todos. E aí o que vai acontecer? Diz o texto, versículo 5. O profeta Gade disse a Davi. Quem é o profeta Gade? Sei lá, eu não sei. Até aqui eu não sei, eu sei depois daqui. Esse cara ninguém sabe de onde saiu, de onde surgiu. Se foi até Davi, se foi enviado de Samuel e era um dos profetas, né? Porque havia uma escola de profetas nesse tempo. Se é um desses discípulos de Samuel enviados a Davi, ou se já estava, ninguém sabe. Ele vai depois se tornar realmente um sacerdote que vai estar sempre perto de Davi, posteriormente, quando Davi se sentasse no trono.
Mas o fato é que no versículo 5, se Davi fala, eu vou ficar nessa caverna para ver o que Deus quer de mim, o que diz o profeta? Não fiques mais na fortaleza, sai. Mas foi imediatamente? Não. Teve um tempo de orientação, de busca, e a resposta: sai, Davi. Não é mais tempo de ficar nesse lugar. Sai, vai para Judá. Percebe aqui a orientação? Quando a gente para, velho, as atividades que nos engolem, né? Que roubam, que disputam a nossa atenção e dedicam um tempo realmente para a orientação da parte de Deus, Ele vai dar a orientação. Sai, Davi, porque é necessário que as pessoas te vejam. Sai, Davi, porque é necessário que eles vejam que você é inocente nessa busca de Saul por tirar a sua vida. Sai, Davi, porque você vai se sentar no trono, e eu preciso que agora seja o tempo que você esteja na sua terra, e ele vai sair. Mas o que é mais interessante, eu acho que aqui é realmente o objetivo do texto, porque para quem conhece a história de Davi, sabe que dessa caverna vai sair o exército dos valentes de Davi. Homens assim, fora de série, sabe? Homens que iriam fazer a diferença. Mas eles são agora maltrapilhos. Entende isso? O tempo da caverna não é só um tempo de resposta. Vai ou fica, anda ou levanta. É o tempo em que Deus está consertando as coisas. Davi chegou naquele lugar esfarrapado, arrebentado, alquebrado, moído, maltratado. E é numa caverna que Deus começa a construir um exército para Davi. Mas ele não manda para lá espadachim, gigantes. Ele manda gente quebrada que nem ele, como ele. Gente realmente que, se a gente olhasse, não ia dar nada. Ia dizer, isso aí, pá, tá louco. De repente, se fosse eu naquela caverna, eu estaria orando assim, pô Deus, eu já tô arrebentado aqui, olha o que tu tá mandando para mim, só gente pior que eu, pô. Só dor de cabeça aqui, só tem neguinho problemático, né? Só tem gente louca aqui, mas que tipo de resposta tu tá me dando para as minhas perguntas, né? Mas aí é que eu volto de novo a dizer para você que Davi tem um olhar tão sensível que ele consegue ver potencial em coisas pequenininhas. Ele consegue ver potencial nesses indivíduos aqui que não serviam, inapropriados para um exército. Ele consegue ver a mão de Deus em coisas extremamente pequenas e sem valor. Gente devendo, gente injustiçada, gente fugindo da lei. E Davi, quando bate o olho nisso, ele vê preciosidade. Ele vai treinar essa galera, ele vai fazer disso aqui um exército de valentes, gente que vai fazer diferença. Percebe quem é Davi aqui? É o cara que aqui no momento é doido, é maluco. Em outro momento ele para tudo e fala, eu preciso saber o que Deus quer, ok? Em outro momento ele está olhando, chegando gente esfarrapada, arrebentada, ele fala, cara, isso aqui vai virar um exército. Porque Davi tem realmente sensibilidade para perceber aquilo que Deus está colocando na mão dele. E se no primeiro momento eu falei que a gente tem que ter dinâmica, sabe? A gente tem que parar com esse negócio de viver um único personagem, né? Pseudo-religioso que levanta a mão e fica clamando pela mão de Deus e não se mistura e não avança e realmente não colabora para que as coisas aconteçam. No segundo momento é necessário parar tudo. Se a nossa vida está assim, pare tudo. Pergunte a Deus, qual o direcionamento agora? Eu preciso saber o que você quer. E aí quando Deus começar a responder, tenha cuidado também para perceber a resposta de Deus e o valor dela. Porque pode ser que a gente pare tudo realmente, não, pastor, você falou, eu ouvi, parei tudo, perguntei, mas não veio o anjo. Não veio o sonho, não veio a visão. A única coisa que chega perto de mim é gente arrebentada. Pois é isso. É gente arrebentada, que na mão daquele que realmente percebe o mover de Deus é um exército. É um exército. Olha a gente aqui. O cara brincou na academia, né? Eu não vou na tua igreja, não. Falei, por quê? Pô, se o pastor é assim, imagina o resto. Eu falei assim, o resto é muito pior, velho.
Se tu acha que eu sou estranho, tu tem que ver o pessoal da minha igreja. Tu acha que eu sou esquisito? Velho, tem um tal de Chico lá. Porque tu não viu o André, Evandro, meu, Mateus, Arthur. Eu não vou falar das mulheres não, senão depois elas vão me arrebentar, né? Falei, igreja não é lugar de gente bonita não, velho. Não é lugar de gente saudável, é lugar de gente arrebentada. Por isso que tá lá, pô. Porque entendeu a sua condição e foi para lá realmente para ser consertado por Deus. Não é lugar de gente perfeita, não. Você quer gente perfeita? Vai para as religiões adjacentes. Lá na igreja não, é gente pecadora, igualzinho a mim. Eu sou o pior, então. Se eu sou pastor, sou o pior deles lá. Vai lá, porque é lugar de gente quebrada. Agora, se você não está quebrado, não vai não. Se está dependendo ou necessitando da graça de Deus, não vai não. Não precisa. E ela só vai encontrar gente arrebentada. É porque são esses que são chamados por Deus. Não era assim com Jesus? Quem eram os discípulos? Eram os rabinos? Eram os mestres? Os sacerdotes? Era gente quebrada, era gente analfabeta, era gente cobradora de imposto, era prostituta, era ninguém que não valia nada aos olhos da sociedade. E na mão de Jesus virou o quê? A igreja, velho. Inclusive a igreja que ele diz, enchendo a boca, que as portas do inferno jamais poderão contra a igreja. De gente que é pequena, sim, que é frágil, sim, mas que na mão de Deus é potencialmente poderosa quando usado por ele. Por isso que o evangelho é lindo, é belo. Por isso que o evangelho é algo gracioso. Porque Deus não chamou indivíduos perfeitos, chamou indivíduos arrebentados. Porque desses arrebentados, Deus iria criar uma igreja perfeita. E Davi tem a cuidado para perceber o mover de Deus. É gente quebrada mesmo. É desse pessoal que vai sair realmente um exército. Por isso, então, pare, né, de olhar para si mesmo como um lixo, como um trapo. Na mão de Deus, você é top. Exército, espadachim, samurai, Bruce Lee, Highlander. Você era um doido que falava isso lá no Rio, né? Quando ele queria dizer alguma coisa bem legal, ele falava samurai, Bruce Lee, Highlander. A gente está falando de doido aqui, então vale citar uns doidos da vida aí, né? É assim que Deus olha pra gente, sabe? E essa igreja aqui, eu vou te dizer, caverna de Adulão isso aqui. É pequenininho, né? Deus está construindo um exército aqui. Percebe isso? Já olhou? Você pode olhar o copo pela metade, meio vazio, mas você pode olhar ele como meio cheio também, depende da perspectiva. Eu olho um copo bem cheio. E pode ser que a gente olhe as outras igrejas bombando de gente e fale, olha, por que a gente não cresce? Porque a gente é caverna de Adulão, velho. Aqui só chega valente, trazido por Deus, que vai ser usado na mão de Deus no tempo certo. E eu sou um desses quebrados, e você é um desses quebrados, por isso que a gente está junto aqui, a nossa força, a nossa comunhão, a nossa unidade é que realmente vai fazer a coisa bombar, fazer a diferença. Por isso então eu convido você a realmente olhar com olhos espirituais os acontecimentos, aquilo que Deus realmente tem colocado na nossa mão e perceber potencial nisso. Chega de ficar esperando o filme de Hollywood, né? Ficar esperando aquela cena dos anjos tocando trombeta. Isso vai acontecer, mas é só no final. Por enquanto, mãos à obra, velho. É doido, é doido. É caverna, é caverna. É valente, é valente. Por isso, é necessário ter dinâmica, porque o homem, segundo o coração de Deus, ele não está limitado aos acontecimentos. Ele é alguém extremamente fluido. É alguém extremamente perspicaz, agudo na observação dos acontecimentos. Por isso que eu vou ler para você aqui um texto do Rubem Alves que eu acho bem legal, é bem curtinho, que eu acho que vai ser uma cereja do bolo aqui na nossa conclusão. Ele diz o seguinte: o ato de ver não é coisa natural. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Olha isso. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as janelas do corpo e o mundo aparece refletido dentro da gente. O ato de ver não é coisa natural. E ele não está falando de perceber as coisas. Está falando de algo muito maior. A gente precisa aprender isso. Olhar para aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, que parece ser ridículo. Tão ridículo que a gente nem percebe como sendo Deus colocando na nossa mão.
e começar realmente a aprender a perceber o valor dessas coisas. São pequenininhas? São singelas? São diminutas? Mas realmente há um propósito de Deus em fazer com que essas sementinhas se tornem árvores grandiosas. Tudo que a gente precisa fazer é realmente buscar o direcionamento de Deus para perceber isso. Amém? Amém. Eu não sei o que Deus colocou na sua vida. Eu sei o que Ele colocou na minha. Vocês. Isso eu sei. Colocou vocês. E eu acho que essa igreja é linda e cheirosa. E sempre digo isso. Porque eu consigo perceber crescimento, eu consigo perceber potencial. Embora eu não olhe para mim como um potencial. E eu quero que você entenda isso. Eu não sou o coaching. Eu não sou o mestre dos magos. Eu não sou o profeta da moda. Eu não sou igualzinho você. Que está aqui porque aceitou o desafio. Mas Deus não te chamou para ficar olhando para mim. Deus te chamou para ir comigo. Junto. E olhar essa igreja como árvore de grande valor. Mas que ainda é uma plantinha. E que realmente, se olharmos com os olhos certos, porque ver não é coisa natural, precisa realmente o desejo da gente de perceber a grandiosidade. As coisas realmente vão se tornar diferentes. Vão se tornar bem diferentes. Por isso eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que a gente, a partir de agora, comece a perceber os tesouros que Deus tem colocado na nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar?